Vamos lá. Então, o tópico de hoje, que eu vou tratar com vocês nessa primeira hora da aula, é sobre tendências alimentares na contemporaneidade. Bom, há um mundo de coisas para a gente falar aqui e debater, né? Então, é uma disciplina inteira que a gente dá no programa de pós-graduação em Sociologia sobre isso. Então, eu selecionei alguns tópicos que a gente pode se aprofundar um pouco mais, né? Inclusive, são tópicos que eu já tenho pesquisas com dados empíricos e já analisados e que nos permite entender um pouco melhor dessas dinâmicas. Bom, deixa eu clicar aqui. Bom, primeiramente, tem um slide que não é para entrar em muitos detalhes, mas eu lembro que a gente fez uma discussão em algumas aulas atrás sobre a proeminência em relação à oferta, né, ou demanda, ou produção e consumo, né? Quem tem proeminência sobre quem, né? Bom, o debate que eu faço, na verdade, aí eu me associo muito a um autor que o Sérgio já citou, o Paulo também, né, que é o Karl Polanyi, e aí eu acho um pouco impreciso alguns autores falarem que a gente vive numa sociedade de consumo, né, porque a gente sempre viveu numa sociedade de consumo, né, isso não determinaria as características da nossa sociedade, né, de fato. Eu acho que a gente poderia pensar isso como um processo de mercantilização cada vez mais profundo da sociedade, né, que é um pouco a teoria, né, e a abordagem do Karl Polanyi. Nesse aspecto, a gente poderia se dizer que a gente vive numa sociedade de mercados, não necessariamente numa sociedade de consumo. O consumo, ele surge, né, ele é uma consequência dessa sociedade de mercados. Porém, é importante frisar, isso que eu acho importante, o consumo ele tem sim proeminência em relação à produção, né, porque fazendo uma análise lógica, a produção, né, a oferta, ela é uma condição suficiente para que a demanda e o consumo existam, né? Mas para que a oferta exista, né, o consumo ou a demanda é uma condição necessária. Ou seja, pode haver consumo sem haver oferta, né? Mas nunca pode haver oferta sem haver consumo, né? Claro que a oferta pode estimular o consumo, né? Só que ela não se mantém caso o consumo não exista. O Estado também pode estimular o consumo e de fato faz, né? Mas as políticas de Estado, esses estímulos, eles para ter efeitos, eles precisam que o consumo permaneça. Então, o consumo é uma condição necessária, né? Já a oferta e a produção é uma condição suficiente para que os mercados operem. Entendendo aí os mercados como uma construção social, tem toda uma teoria, uma abordagem em torno disso que não vale a pena entrar aqui neste momento. Então, onde eu me situo dentro desse cenário, desse debate, e aí colocando um pouco mais de ênfase em relação a essa questão do consumo, é tentar entender um pouco melhor essas tendências de consumo na contemporaneidade, entender um pouco mais a fundo, né, como se dá essa complexidade, né, como essas tendências se relacionam em diferentes dinâmicas sociais, né, e qual o resultado disso, né, em diferentes espaços e em contextos sociais. Bom, aqui também tem um slide um pouco poluído, assim, do ponto de vista de tópicos, mas eu quero que vocês entendam aqui que a centralidade que a alimentação tem na sociedade contemporânea. Né? Essas três tópicos, mudanças climáticas, obesidade, desnutrição, tem sido muito debatido numa perspectiva em que eles operam como uma sindemia global, ou seja, né, há aí toda uma sinergia do ponto de vista epidêmico em relação a essas três questões, que, né, na sociedade contemporânea. A alimentação é central nisso. Né? Autores já publicaram isso na revista The Lancet, inclusive o próprio IDEC traz isso para o Brasil para debater a questão e a problemática do consumo, né, nessa perspectiva da sindemia global. Porém, há outras questões, né, as novas ordens morais em torno dos alimentos, novas instituições sociais do trabalho na família e no Estado, tecnologias, um tópico super importante, e ocupação temporal pelas práticas sociais. Aqui é um espaço em que encaixa muito bem o debate sobre o uso do tempo. Até hoje eu vi que a Cecília Dias Mendes, que é uma colega da Espanha, foi minha orientadora no doutorado, ela acabou de lançar um artigo falando sobre o uso do tempo. Eles têm um avanço muito maior do que nós nos estudos sobre o uso do tempo. E isso é extremamente relevante para entender a vida cotidiana da população, em diferentes contextos. Né? Então, é um tópico bem recente ainda e pouco explorado do ponto de vista até dos dados empíricos que a gente tem. E isso tudo se dá a partir de 4 grandes processos sociais: a globalização, a comoditização, a estetização e a eticização. Né? Depois eu entro um pouquinho em cada uma delas rapidamente para nós situar. E grandes tendências que descolam, ou que estão dentro desses processos sociais, né? Que é a economicidade de tempo e dinheiro, a praticidade, né? A novidade, o prazer, a política e a longevidade. Né? E os grandes paradigmas que são tensionados por essas grandes tendências
é a questão da identidade, a individualidade, e aí não entra o debate sobre individualismo, mas sim da individualidade, né? A saudabilidade, que é uma confluência entre a pauta da saúde e a pauta da sustentabilidade, né, que é um conceito que a professora Lívia vem trabalhando há um tempo. A sociabilidade, nas suas diferentes formas e configurações sociais, né, e a moralidade, que aí tem uma conotação de valores, julgamento e política em torno dela. Seriam 4 grandes paradigmas, né? Depois a gente retoma no final da apresentação um pouco para tentar entender como isso se configura, né, na sociedade atualmente. Bom, aqui bem rapidamente, né, a globalização e os efeitos que ela causa no menu, né? Tem a tecnologia da informação, a questão das migrações, né, climas, mais recorrentemente, as guerras, questões econômicas, políticas, mobilidade social, integração política e econômica, reordenamento das diferenças, das desigualdades, sem suprimi-las, e como isso influencia nos menus, né? Fusões de cozinha, aumento da oferta alimentar, multiculturalidade dos pratos, e aí tenta trabalhar aquelas tendências, né? Praticidade, novidade e prazer. Isso dentro da dinâmica da globalização. A grande dinâmica social da comoditização, aí tem uma padronização de processo, concentração de mercado, expansão de redes de abastecimento, controle da cadeia produtiva, homogeneização da demanda. E como é que isso repercute nos menus? Né? Cadeias de fast food, tanto nacionais quanto internacionais, supermercados e hipermercados, né? A padronização de ingredientes, receitas e pratos e sabores. Né? E isso tudo está numa perspectiva daquelas tendências que eu pontuei, da praticidade e da economia, né? Tanto de tempo quanto de dinheiro. E a estetização, que é um outro grande processo social que eu listei ali, ela trabalha no sentido da gastronomização, uma profissionalização da elaboração de menus e da comida e do comer, né? Uma diversificação de mercados, redes de comunicação e informação, né? Uma revalorização do conhecimento tradicional e local, mas também uma apropriação dessa revalorização, né? Nesse processo de revalorização, e uma individualidade de diferenciação, estilos, marcas e sociais. E como é que isso se reflete nos menus? Expansão de restaurantes, né? Mudança nos pratos domésticos, né? Influência das receitas de TV, ou até mesmo quando se vai a um restaurante, espetáculos de pratos em programas de TV e redes sociais. E o que mais ou menos dentro das tendências isso se configura em prazer, ou busca pelo prazer, busca pela novidade e a longevidade, que tem muito a ver com os corpos também. E a eticização, né, aí se desdobra em N tipos de consumo, geralmente muito marcado pela questão política e moral, né, que é o consumo sustentável, consumo político, consumo alternativo, consumo responsável, consumo solidário. E como isso se reflete nos menus, né, moralidades em torno do que se põe no prato, né, as pessoas são julgadas recorrentemente, né, a partir das escolhas que elas fazem em torno da alimentação, a responsabilização individual do que escolher, né, e a construção de novos mercados, né, uma demanda emergente em relação à questão da eticidade. Né? E aí, nas grandes tendências, tem uma questão política, uma questão da busca pelo prazer, uma questão de novidade. Bom, isso foi muito rapidamente para a gente situar dentro de um amplo espectro de dinâmicas sociais, tá? Né, de grandes tópicos e de grandes tendências, como a questão das tendências da alimentação da contemporaneidade são importantes de serem estudadas. Tá? Nessa minha apresentação, eu vou me concentrar em 2 tópicos. Tá? Aqui eu listei 8 tópicos, pelo menos, que eu trabalho na disciplina da Sociologia do Comer. Tem outros também, mas esses se relacionam um pouco mais com o debate sobre tendências alimentares. Eu vou trabalhar aqui eating out e os ativismos alimentares e o consumismo alimentar, o consumismo político. Mas ainda tem ideologias alimentares, que a professora Lívia Barbosa trabalha há um bom tempo, as singularidades alimentares, que é a hiperdivisão, né, ou a hiperdiferenciação social na construção das identidades, food techs e foods, né, as lógicas do comer, as rotinas alimentares, aqui entra muita questão das temporalidades, e a estigmação e controle dos corpos, aqui entra a racialização, né, a questão da gordofobia e outros aspectos relacionados à alimentação. Mas vou me concentrar nos 2 primeiros, que é onde a gente tem um conjunto de dados empíricos, que fica interessante a gente debater aqui com vocês. Bom, começando pelo eating out, uma rápida definição, né? A gente sempre fica em dúvida exatamente o que é o comer fora de casa, como a gente classificaria, né? Cada um de nós pode ter uma definição em relação a isso, né? O Estado tem a sua definição quando coleta informações e dados. Cada um de nós pode classificar o que é comer fora, o que é a prática do comer fora ou o que não é. Aqui eu listei algumas delas para a gente mais ou menos ir pensando o que poderia ser um eating out ou não. Bom, de todo modo,
Eu já trabalhei isso na tese, estou publicando alguns artigos em relação a isso, né? Tentando ampliar um pouco o debate sobre o que seria, então, comer fora de casa. Não situando só os espaços, né, onde se prepara, onde se consome, mas também os menus que mobiliza e a socialidade que engendra, sociabilidade que engendra, tá? Porque a questão dos espaços ele é limitante em classificar o que é o comer fora de casa, né? Já os menus e a sociabilidade seriam complementares para conseguir essa definição. De todo modo, das pesquisas que eu fiz e o que a gente acabou estudando, em termos analíticos, né, a gente acha que, ou chega à conclusão de que só em uma situação que o eating out não teria influência praticamente, que seria comer um menu, né, doméstico com uma sociabilidade estritamente familiar dentro da própria residência. Todos os outros restantes e outras situações teriam alguma influência do eating out, né, ao ponto, né, que tem uma definição um pouco mais apurada em relação a isso, né, que existem diferentes matizes em relação às práticas que oscilam em termos de gradação e níveis hierárquicos, ora fora, se sobressaindo, ora dentro, em relação à prática do comer. Porém, quase sempre de forma dual e relacional, porém não excludentes, né? Então, em praticamente todas as práticas alimentares nossas, né, eu citei apenas uma delas, que talvez não exista, o eating out, todas elas vão aparecer a questão do comer fora de casa, em maior ou menor intensidade. Isso do ponto de vista analítico. Bom, do ponto de vista dos dados, vamos lá então entender um pouco como os dados nos mostram essa grande tendência em termos de gasto com alimentação. Bom, aqui nós temos uma comparação entre Brasil e Reino de Espanha, né? Eu dei continuidade um pouco à pesquisa que eu fiz na minha tese em 2017, né? E atualizei com os dados de 2018 na última POF. Né? Vocês podem ver que há uma diferença em relação aos estratos de renda, muito proeminente, né? Os estratos de renda menor no Brasil gastou em torno de 20% do seu recurso com alimentação comendo fora de casa, Reino Unido 28% e Espanha 17%. No extrato de maior renda, vocês podem notar que o gasto é muito maior, né? No Brasil, 50% do gasto com alimentação no extrato de maior renda gastou comendo fora de casa. No Reino Unido, 48% e na Espanha, 52%. Na média geral, em relação aos gastos, o Brasil tem gasto 32,8% com alimentação fora de casa, Reino Unido 39% e Espanha 37%. Né? Então, a tendência é de crescimento, né? Vocês podem ver aqui no Brasil, os dados brasileiros mostram que a gente saiu de 24,1% na POF de 2002, 2003, e já estamos em 32,8% dos gastos com alimentação fora do ambiente doméstico, né? Aqui uma comparação entre urbano e rural. Importante destacar que no meio rural já tem um aumento bem expressivo em relação aos gastos com alimentação fora do ambiente doméstico. Só para dar um exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela me relatou que nós somos agricultores, moramos no interior de Pelotas, e eu comentei com ela a questão da alimentação. Ela disse, não, final de semana a gente pede comida aqui, tem um restaurante que faz e entrega aqui em casa já a comida. Então, os ambientes rurais me parece que já têm aí disseminado a questão do eating out também, né? Um número bem expressivo em relação até ao aumento que teve no meio urbano, né? Da última POF para da penúltima POF para essa última. Isso também é um pouco diferente para cada região, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante salientar que esse aumento, essa dinâmica é diferente para cada uma das regiões que estão listadas ali. Aqui, a título de curiosidade, não vou entrar na discussão, mas, por exemplo, na última POF teve uma redução bem significativa de carnes, vísceras e pescados, e um aumento em relação ao consumo de frutas e outros alimentos, que aqui eu acredito, andei pesquisando, mas não consegui chegar à conclusão, eu acho que entre os ultraprocessados, né, que são outros alimentos, que teve um aumento muito significativo no consumo de ultraprocessados, né? Mas a título mais de informação e curiosidade, acho que isso aqui daria para ser explorado ainda nas suas minúcias. Bom, alguns dados mais gerais sobre eating out também, né? Aqui é um dado de uma pesquisa, né, conduzida pela empresa Kantar, né, em que tenta captar no mundo como é essa dinâmica do gasto com alimentação fora do ambiente doméstico, né? Vocês têm aí o global, como é no México, na Espanha, na França, no Brasil. Só vocês podem notar que em Portugal e na França o gasto com alimentação fora do ambiente doméstico é bem menor em relação aos outros países. A Tailândia, esse gasto é 66%, na Indonésia 63%, no Brasil, que eles têm anotado 47%. Tem diferença em relação aos dados da POF, como a gente viu antes, mas isso também tem a ver com a metodologia, porque é captado através de um aplicativo, né? Mas é só para saber que existem pesquisas de mercados que tentam captar
essas dinâmicas do gasto com alimentação fora do ambiente doméstico e que ele é diferente em diferentes contextos e países. Aqui também tem um outro dado interessante, né? Aqui vocês podem ver o ticket médio por pessoa e por ocasião, e aqui é a frequência de ocasiões de pessoa ano. Vocês podem ver que o Reino Unido ele tem um alto gasto anual por pessoa ano com eating out, né? E tem uma frequência bem elevada, que é a quantidade de vezes que uma pessoa sai para comer fora do ambiente doméstico. A Tailândia é o maior, porém o gasto dela é menor que o Reino Unido, né? E a França é a que tem o ticket médio maior, 4 euros e pouco a cada saída por pessoa, né, ao longo do ano. Mas é para vocês notarem como é diferente essas dinâmicas, em termos de frequência e em termos de gasto com alimentação fora do ambiente doméstico. Aqui um outro dado interessante também é que são os espaços de consumo, né, fora do ambiente doméstico. Aqui essa pesquisa lista lojas de conveniência e mini market, supermercado e hipermercado, hotel, café e restaurante. O por impulso seria aquela comida que tu come na rua, né, por uma carrocinha de cachorro quente, etc., aquela mais informal, e o mercado tradicional, ou o consumo tradicional, né? Então, vocês podem ver que é diferente para cada um dos países, né? Tem países aí que na Tailândia, por exemplo, tem um 42% do consumo captado nessa pesquisa se dá em lojas de conveniência, né? 24% se daria em lojas tradicionais. Na Indonésia, 85% desse consumo do eating out é em lojas tradicionais e apenas 11% em lojas de conveniência. E no Brasil, aqui, a gente tem 22% em restaurantes, 35% por impulso, que é na rua, como eu falei, comendo cachorro quente, uma coxinha, né, um pão de queijo, etc. E 22% em restaurantes tradicionais, ou lojas tradicionais. Né? Apenas 3% em lojas de conveniência e 18% em supermercado. Aqui eles estão identificando, né, as dinâmicas do eating out em cada um dos países para influenciar, né, ou para orientar os investimentos e tal nesse mercado. Mas é interessante para a gente tentar notar essa dinâmica como é diferente. Aqui um pouco também dessa diferença, eles explicam, né? 54% das ocasiões que se come fora na Espanha acontece no café da manhã, 67% na China ocorre entre o almoço e a janta, especialmente depois do trabalho, 76% no Reino Unido acontece de forma individual e 55% no México acontece de forma compartilhada. É para a gente entender um pouco essas diferentes dinâmicas em relação a esse mercado, ou a esse gasto com alimentação fora do ambiente doméstico, como acontece em cada contexto, em cada país. Bom, entrando um pouco no debate sobre o que isso, então, tem acontecido, essa mudança, como isso tem se transformado. Eu tenho trabalhado numa tese, numa hipótese, que a gente tem vivenciado uma terceira revolução no ambiente de restauração. E aí eu já vou entrar depois nos dados mais empíricos para a gente tentar constatar isso. Bom, a primeira revolução aconteceu na invenção do restaurante, no século XVIII. A segunda revolução aconteceu com a expansão do turismo e a aliança estratégica entre turismo, hotelaria e o ambiente de restauração. E a terceira revolução, eu estou pautando que acontece aí uma expansão dos deliveries, né, uma nova forma de se alimentar. Por que seria uma nova forma de se alimentar? Quais são as características dessa nova forma de se alimentar, né, que dariam os contornos dessa terceira revolução, como hipótese? Nós estaríamos no ambiente mais formal para um ambiente mais informal. A prioridade na segunda revolução ainda era o restaurante. Na terceira revolução passa a ser o menu. Tu não escolhe mais o restaurante, tu escolhe o menu para se alimentar. Há uma relação direta entre consumidor e restaurante na segunda revolução. Na terceira, uma relação direta entre o consumidor e a comida, né? Antes tu tinha um menu, agora tu tem vários menus. Tu tinha constrangimento para fazer avaliações nos restaurantes anteriormente, agora tu tem facilidade para fazer avaliações. Tu pode marcar estrelinha em relação à entrega, qualidade, preço, etc. A conta era paga ao final, agora a conta é paga antes da refeição. E os horários eram mais restritos e os horários agora são mais flexíveis. Bom, o que isso se configura? Configura de uma passagem que é extremamente relevante nessa minha hipótese, que a gente sai do espaço semipúblico, que era o restaurante, e passa a ser um espaço semiprivado. O espaço semipúblico era que todos compartilhavam o mesmo espaço nos restaurantes. Agora, o espaço semiprivado aqui era um espaço privado, em que praticamente a família ou pessoas muito próximas compartilham, mas, ao mesmo tempo, o menu, como eu tinha falado antes, que caracteriza a questão do eating out, ele acaba adentrando, é um menu externo, né? Ele não é produzido dentro do ambiente doméstico, né? Assim como entregador, receitas, etc. Tudo acaba
tendo uma certa conexão com o ambiente doméstico, por isso que é um espaço semi-privado. Então, essa característica ela se torna bem relevante e define essa terceira revolução, ou eu tento definir essa terceira revolução a partir dessa passagem do espaço semi-público para o espaço semi-privado. Bom, o que seriam os deliveries, então, que configurariam isso? Há uma expansão gigantesca do ponto de vista de deliveries no mundo todo. A alimentação tem sido um dos maiores expoentes que tem puxado isso. Porém, esses deliveries não se resumem somente às entregas de alimento, né? Apesar de ser um grande expoente em relação a que vem puxando esse mercado, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que esses novos aplicativos eles têm se configurado e se organizado em torno das logísticas de delivery, logísticas de entrega. Bom, essa aqui é só para notar que é uma grande expansão, né? 2016, 2017, esses dados são maiores, provavelmente 2018. Na pandemia deve ser muito maior, a gente não conseguiu ainda capturar todas as informações desses dados. Na Espanha movimenta 5 bilhões por ano, Brasil 10 bilhões e o Reino Unido 50 bilhões por ano nesse mercado, isso 2016, 2017. Há um gigantesco debate, né, em torno das fusões dessas empresas, cada vez há incorporações, essa dinâmica de mercado e concentração, ela está se dando no ambiente de deliveries. No Reino Unido já tem um domínio do Just Eat, no Brasil tem um domínio do iFood, na Espanha também o Just Eat vem dominando, né? Então, é um mercado crescente e cada vez mais concentrado. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, o Reino Unido, aqui uma informação agora, 5 de agosto de 2020, houve uma fusão, né, em que teve inclusive até um debate na Autoridade de Concorrência de Mercados entre a Amazon e a Deliveroo. Né? Então, aqui, com medo que fosse haver um monopólio, algum tipo de oligopólio em torno desse mercado de logística, ou mercado de entrega. Né? Então, está se tendo investimento pesado nisso pelas grandes empresas e companhias. A Amazon tem entrado pesadamente nisso. Né? Aqui, só para vocês terem uma ideia como o iFood tem crescido, né? Saiu aí de 2019, 2018, de 12,3 milhões de pedidos para 26,6 milhões de pedidos em relação a um ano. Né? A questão dos restaurantes, 2018 tinha 52 mil restaurantes cadastrados, 2019 130 mil. Imagina quantos restaurantes na pandemia, depois eu vou falar um dado para vocês que é bem relevante em relação a isso. Né? Então tem crescido exponencialmente o uso desses aplicativos, né, e a concentração desses mercados. Bom, aqui no Brasil tem aí iFood, Uber Eats, a Rappi, a Loja, eu entrego, né? Tem outras também, mais regionais. Delivery Much aqui em Santa Maria, né? Que é uma das que a gente vai entrevistar também na nossa pesquisa, né? E, não por acaso, essas empresas de aplicativo, delivery e entrega, juntas já são as que mais empregam no Brasil, né? Só a Uber, 99, o iFood e a Rappi já empregam quase 4 milhões de trabalhadores. E juntas são um conjunto de empresas que mais empregam pessoas no Brasil. Já, né? Com a pandemia, obviamente, isso se intensificou ainda mais. Já era uma tendência, mas se intensificou ainda mais com a pandemia. Né? Só em março desse mês, com a pandemia, 212 mil pessoas se cadastraram para trabalhar no iFood. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui tem um dado, né, que mostra que 350 mil pessoas saíram dos restaurantes de trabalho de garçom e 212 mil foram trabalhar como entregadores. Né? E aqui tem outros dados, ó, 4% de pessoas que utilizavam o delivery lá no início da pandemia passou a ser 13%, né, logo em seguida. Isso aqui é uma pesquisa que a gente tem consultado seguidamente. Né? A segundo a Abrazel, 55% dos restaurantes estão trabalhando exclusivamente com delivery. Né? E isso era muito mais baixo antes da pandemia, claro. Né? E 30% dos restaurantes no Brasil, segundo a Abrazel, vai fechar. Bom, o que dá para notar em relação a isso? Era uma tendência, ela vinha crescendo, mas com a pandemia se acelerou gigantescamente. O que acontece? Mudanças estruturais desse ambiente de restauração não tem como ser desfeitas logo após a pandemia. Né? E o hábito de consumo, do pedido, etc., também dificilmente se altera. Então, essas questões, né, em torno da pandemia, que acelerou bruscamente essa grande tendência, né, eu acho que ela vai causar ainda maiores mudanças estruturais no ambiente de restauração e no nosso ambiente alimentar. Bom, o que acontece também como contramovimento, usando um pouco o argumento do Sérgio, do Paulo, em relação ao Calponi? Bom, teve uma greve de entregadores já, porque a exploração do trabalho é gigantesca, né, em relação, eles não têm vínculo de trabalho algum, são considerados autônomos, etc. Né? Teve também a segunda greve de entregadores e eles já criaram até uma cooperativa chamada Despatronados, né, que é uma cooperativa no Rio de Janeiro, só de entregadores.
Então está acontecendo aí também esse contramovimento em relação a esse mercado. Claro que as empresas estão de olho, estão lá tentando dar benefício, melhorando a sua imagem, etc, etc. Porque, como eu falei no artigo que eu escrevi no Quarentena aí, GEPAD, né, o boicote está aí. A gente vai ver depois como funciona o boicote. Boicotar uma marca hoje em dia é muito sério, né? E o prejuízo é enorme. Em questão de uma semana, tu pode praticamente quebrar uma empresa utilizando esse ativismo do boicote, né? Bom, e o futuro dos deliveries, né? Aqui tem uma empresa chinesa, Meituan Dianping, né? Que é uma das maiores empresas na China que organiza a parte de logística e deliveries. E aqui a alimentação é um dos produtos que ela entrega, né? Então, ela tem aí movimentos bilionários já e grandes fusões acontecendo em torno do aplicativo. Então, pela tendência no mercado chinês, a tendência é de ter aplicativos que concentrem diversos tipos de logísticas e diversos tipos de deliveries. Mais ou menos como é o Rappi aqui nosso, né? Não só o alimento, não só a comida do restaurante, mas o supermercado, a feira e tudo que pode ser transportado em termos logísticos. Então, essas grandes empresas estão entrando, dominando pesado esse espaço. Chegando ao ponto, e a gente pode caracterizar isso, inclusive, né, o próprio John Wilson escreveu um relatório com a Rama sobre isso aí, dizendo que, olha, o grande gargalo hoje, do ponto de vista da cadeia agroalimentar, está na logística. A gente sempre viu a questão da produção, mas antigamente dominando, a gente depois viu a questão dos supermercados e hipermercados dominando, e hoje a gente está vendo o setor de logística dominar esse setor alimentar, né? Inclusive ficando aí refém dos próprios, os supermercados ficando refém desse setor, os restaurantes ficando refém desse setor. Então há toda uma mudança pesada em relação a isso, com um grande fator tecnológico, claro, né, que vem reconfigurando esses mercados, e o mercado alimentar é um deles. Bom, o que acontece em termos de mudança estrutural, para citar alguns? A própria batata frita já mudou, né? O McCain aqui lança batata frita que sobrevive ao delivery. Os brasileiros gostam de batata frita, eles foram lá e mudaram a batata frita para sobreviver ao delivery, né? E ao mesmo tempo tem crescido enormemente, né? Já vinha crescendo e vai crescer ainda mais agora na pandemia, né? As Cloud Kitchen, ou Dark Kitchen, como eles estão classificando agora, que são restaurantes compartilhados, né, em que vários grupos trabalham lá dentro, que tem diferentes menus, né, mas que não atende ao público, atende só ao delivery. São pequenas cozinhas em que o custo operacional é reduzido, né, eles não precisam estar em áreas nobres, etc, etc, etc. Tem uma série de questões envolvidas aí e eles centram só na entrega, só produzem comida, né, que são as dark kitchens, a flexibilidade do menu, cozinha compartilhada, localização pode ser mais barata, investimento financeiro menor. Essa é a justificativa para a expansão das dark kitchen, né? E ao mesmo tempo investido pesadamente em tecnologia. O iFood aí já ganhou a autorização da ANAC para operar drone nas entregas. Então também tem um processo de substituição, inclusive até dos trabalhadores em relação a esse mercado de logística, né? Aqui tem uma entrevista que a gente fez há pouco tempo agora, né, tentando discutir um pouco essa questão das dark kitchens, né? Ele considera que é uma marca, um entrevistado, né? São vários produtos iguais com marcas diferentes para dar uma sensação de diversidade, mas que na verdade é a mesma coisa, né? Então sai tudo da mesma cozinha, porém com marcas diferentes, né? É isso que ele tem a dizer. E que eles não têm produtos de qualidade, trabalham com ultraprocessados, etc, etc, né? E que jogam pesado com promoções e com relações com outros produtos. E aí tem todo um jogo dos próprios aplicativos de hierarquia em relação de avaliações, que não é muito claro como isso acontece às vezes, né? Quem aparece primeiro no topo da lista, né? E a questão das promoções que são casadas com outros produtos, refrigerante, bebidas, etc. Tem todo um jogo aí mercadológico dessas empresas em torno disso, né? Bom, adiante. Bom, não por menos, não é só cozinha barata que entra, né? O iFood Gourmet também está aí presente, né? Tem várias empresas gourmet que estão entrando nos aplicativos, né? Fazendo campanha, etc, etc, e já adaptando os seus menus de maneira gourmetizada para fazer a entrega também através desses aplicativos, né? Então aqui tem algumas falas de algum desses, né? Eu acho que a cozinha, por mais que ela venha a ser inovadora, eu acho que ela tem que conectar com você com alguma coisa. O delivery passou, na minha opinião, uma necessidade para uma boa experiência. Então, é algumas das frases de alguns grandes chefes de cozinha e restaurantes, né, apoiando aí o mercado de delivery, inclusive, para a entrega de seus produtos. Aqui tem um linkzinho de YouTube que mostra eles falando e fazendo campanha em relação a isso. Bom, isso em relação à questão do eating out, né? Agora eu vou entrar num outro debate, que tem dados empíricos também, que é uma outra tendência na alimentação contemporânea que eu vou discutir com vocês, que se chama o ativismos alimentares e consumo alimentar político. Uma pequena diferença em relação ao outro, de maneira bastante sintética, o consumo alimentar político
né? Ele é mais antigo do ponto de vista dos estudos, né? Ele vem muito calcado naquele debate da subpolítica, os lifestyle politics, o consumerismo, né? Que é aquela individualização da política, né? Do indivíduo se responsabilizando em relação ao que consome, se posicionando politicamente. O ativismo alimentar já é um debate mais recente, ele vem dentro do seio dos movimentos sociais, debate muito democracia alimentar, práticas multissituadas, soberania alimentar, políticas de Estado, alianças estratégicas, né? São dois conceitos que não são excludentes, tá? Mas eles vêm trabalhando analiticamente de maneira distinta. O ativismo alimentar é muito recente, inclusive, como vem tratando esse tema, como vem tratando o tema dentro desse conceito. Bom, em termos de consumo político, o que é tradicional de se discutir é o boicote, por exemplo, né? Aqui tem algumas imagens, vocês podem ver que tem um boicote com abaixo-assinado em relação aos produtos do Brasil, na Alemanha, contra o Bolsonaro, que já tem ali em torno de 400 mil assinaturas, né? Está circulando outro no Reino Unido, isso muito em relação àquilo que o Paulo falou das queimadas, que vem acontecendo na floresta amazônica, né? Do sangue indígena na soja, etc, etc. Então, isso aqui é algo bem importante e vem crescendo cada vez mais, né, em termos de atuação da lógica de consumo, né? Mas que também tem um sentido bastante individualizado da política, né? Do ponto de vista do engajamento político, tá? Porque não é necessariamente um indivíduo boicotando, uma sociedade quase toda que pode boicotar um produto, né? Mas aí tem uma participação individual em relação a isso, sem um engajamento social mais apurado. Já vou entrar um pouco nessa diferença. Aqui tem o boycotting, né? Que é o incentivo da compra de produtos, em vez de boicotar o produto, né? Fair Trade, o PA pode ser considerado, aqui tem um voucher solidário na pandemia, do mercadinho na esquina, tem bombado esses vouchers solidários também, para ajudar os pequenos mercados. Clube de Pão em Porto Alegre, que é bem famosa essa iniciativa, né? A própria Natura com a Ecos e a parceria que fazem em relação aos povos indígenas da Amazônia, etc. Né? Em vez de boicotar, tu compra o produto para incentivar determinados mercados. E o Lifestyle Politics, que tem a ver muitas vezes com o indivíduo, né? Dieta crudívora, compra na feira agroecológica, não compra transgênico, produz o próprio alimento, cozinha a própria comida, trata do próprio resíduo, é um vegano, é uma dieta flexitariana, etc. É um indivíduo se responsabilizando pelo seu estilo de vida politicamente. E os discursos estratégicos, né? Que entra um pouco o brainjacking, que eles chamam, que é a captura de marcas para tentar piratear isso de alguma maneira, né? O KFC, né, sendo capturado aqui por uma outra empresa, Starbucks também, né? Ou ativismo, roubando dados de empresa e dados sigilosos de governo, tornando público, né? Ou o cultural jamming, que eles chamam, né? Que aí com piadas, tirinhas, etc, etc. Aqui o da Pepsi Cola com alguém já obeso, Murder King, né? Em vez de Burger King. E aqui uma perguntinha, se tem maçã nesses agrotóxicos, né? Em vez de agrotóxico, maçã é agrotóxico. Né? Isso aí é o cultural jamming, que eles chamam, que é aquela campanha de rua em relação aos boicotes, em relação aos posicionamentos políticos das pessoas. E o que tem o ativismo alimentar? O ativismo alimentar já entra muito mais no debate de engajamento político, né? Já entra nesse agricultura que suporta, o consumo que suporta a agricultura, CSAs, né? Há políticas de Estado de combate à fome, Organização de Defesa do Consumidor, IDEC, né, que entra com lobby, advocacy, mercados com engajamento político, feiras de agricultura agroecológico, ONGs, associações, coalizões, movimentos sociais, etc. Eu resumi aqui em grandes coletivos, que também fazem lobby, advocacy e mobilização social. E um outro tópico que eu coloquei para diferenciar um pouco, porque aqui também é algo difícil de fazer, é o que a gente está trabalhando ainda, né? Como tu considera o lifestyle politics? Porque o indivíduo também ele tem a capacidade de mobilizar recursos e participar ativamente no ativismo alimentar. Mas aqui eu estou considerando como lifestyle politics engaged, como um estilo de vida politizado engajado, com alguma ação coletiva. Então, o indivíduo ele pode levar sua posição política, mas isso para uma esfera mais coletivizada. E a Fátima Portillo também publicou um artigo muito recente, muito bom, na revista da Redes, da Unisc, que a gente organizou há pouco tempo, tá? Trabalhando essa questão da politização da alimentação e politização da comida e do comer, fazendo uma análise da América Latina e do Brasil. Muito legal também esse artigo. Bom, citando alguns exemplos, né? Grupos de consumo, tem a Girassol, né, as alianças, por exemplo, que ela faz com a parceria com a Durgs, né, que os professores comprando recorrentemente cestas da cooperativa Girassol, né, o portal do consumo sustentável, né, a CACIAS Brasil, né, o Instituto Kairos, tudo isso aqui entraria como grupos de consumo, com características de serem solidários, cooperativados e responsáveis. Né? Ou seja, com um engajamento político. Aqueles grupos de consumo, que simplesmente a distribuição de alimento, não entrariam como um ativismo alimentar.
necessariamente, né? Políticas de Estado também, né? Programas de restaurantes populares, o PNAE, né? Fome zero, a produção agroecológica, taxação de subsídios, algo que a gente ainda tem que lutar muito no Brasil. Tem uma campanha forte da Aliança para a Alimentação Saudável e Sustentável em relação à taxação de subsídios, né? Já vem acontecendo no México e já tem dado resultados, né? E o controle da informação, aqui um exemplo também dos selos, que está sendo discutido atualmente no Brasil, das mudanças do selo de indicação em termos de saúde, né? Quanto impacta aquele alimento na nossa saúde. Aqui é os selos do Chile, que também é uma lei que tem 2016 lá. A gente também escreveu um artigo recentemente com o Davi, e que também está nessa revista Redes, nesse especial que a gente enxuga, que a gente organizou. Bom, o grande dilema é, será que o agronegócio também não produz ativismo alimentar? Esse é um debate que dá para se fazer. Pedindo subsídio para exportações, regularização fundiária para a expansão da soja e da carne, liberação de agrotóxicos, né? Seria um tipo de ativismo alimentar? Claro, obviamente, esses grupos não se advocam o termo de ativistas, né? Para eles tem orgia em relação ao termo ativista. Mas, no ponto de vista mais analítico, isso é o que academicamente a gente faz, não daria para considerar como um ativismo alimentar também, né? Isso seria a mesma lógica de considerar o MBL um movimento social ou não, quando surgiu em 2013. Né? É um movimento social, analiticamente falando. Né? O ativismo alimentar também a gente entra nesse debate. Né? Até onde o ativismo alimentar ele só tem aspectos progressistas ou também pode ter aspectos conservadores em relação à sua atuação. Organização de Defesa dos Consumidores, aqui entra o IDEC, nosso aqui no Brasil, tem o ASPEC no Peru, né? Tem Educar Consumidores na Colômbia, né? Tem vários desses espalhados aí. A Fátima também, nesse artigo, ela escreve sobre cada um desses aí, comparando eles e o discurso que eles fazem em relação à politização do consumo. Os mercados com engajamento político, como eu falei para vocês, a Feira Vegana de Porto Alegre, feiras agroecológicas, a Polifeira de Santa Maria, as Raízes do Brasil no Rio de Janeiro, aqui teria uma lista gigante, né, para a gente enumerar que são mercados com engajamento político, né, mercados alimentares, está dentro do ativismo alimentar. E os coletivos, que ainda também tem um conjunto muito amplo de iniciativas aí de entidades e organizações existentes. Tá? Tem a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, a Ação Coletiva, que está assim, que está cadastrando agora iniciativas pelo Brasil, que é essas iniciativas de mercados de engajamento político, né? O MST, o CAPA, a SVB, que é a Associação Vegetariana Brasileira, o CONSEI, etc. O que eu acabo enxergando aqui, o que a gente pode perceber, é um ativismo, ou ativismos cruzados dentro desses coletivos. Né? Vocês podem notar que, por exemplo, né, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável participa do CONSEA, né? Ela também participa da ação coletiva. O CAPA também participa da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, há ativismos cruzados dentro desses coletivos, que precisam ser melhor explorados, até onde isso se potencializa, ou onde é que se dão esses pontos de interconexão, ou até mesmo, se a gente for levar para um outro debate, a interseccionalidade entre essas ações. Né? Aqui eu só constatei que há ativismos cruzados em relação a esses coletivos. E o Lifestyle Politics Engaged, que eu chamei, que é um estilo de vida político engajado. Aqui tem uma lista que vocês podem ver: locavorismo, veganismo, climaterianismo, reducetarianismo, tradicionalismo, crudivorismo, freeganismo, etc. O que diferencia é que são um estilo de vida com algum engajamento político. Ou seja, tem aí uma ideologia, tem uma identidade que faz que o indivíduo participe de ações coletivas também, não só ações individualizadas. Bom, parte desses pode ter um lifestyle politics, não engajado, claro. Outros podem ter um lifestyle politics engajado. Né? Então, isso é interessante a gente pesquisar a fundo para tentar identificar aqueles que têm um engajamento maior e aqueles que não têm um engajamento, para caracterizar, então, como um ativismo alimentar efetivamente dentro desse conceito, nessa categoria que a gente tem trabalhado aqui. E o que se percebe é que são ativismos concorrentes. Né? O tradicionalismo com o veganismo pode ser um ativismo alimentar concorrente também, não necessariamente eles têm pontos de convergência ou ativismos cruzados, são ativismos concorrentes. Mas estão dentro do debate de ativismo alimentar. Ainda assim, voltando àquele tema, né, se são só movimentos progressistas que podem ser identificados como ativismo alimentar, nós temos aqui o movimento neonazista vegano que está presente na Alemanha, né, que é o Balaclava Cut. Né? Vocês podem ver vídeos na internet deles falando sobre veganismo, sendo filmados, preparando comida, etc., mas com um viés neonazista. Né? Também consideraria como um ativismo alimentar. Alguns da literatura, inclusive, consideraria como ativismo alimentar. Pela extrema-direita, né, como se conforma.
Bom, aqui eu vou entrar dentro do aspecto do veganismo. Por quê? Porque é algo que eu tenho estudado um pouco mais profundamente. Eu, o Paulo né, e outras bolsistas, a Luísa, a Isabela, o Arthur, né, a Amanda, a gente tem se dedicado a estudar isso aqui, além dessa pesquisa que eu tenho sobre a questão da terceira revolução dos restaurantes, também tem essa sobre os veganismos aqui em Porto Alegre. Bom, de maneira muito rápida, tá? As bases do veganismo. As bases principais do veganismo, para vocês não entrar direto nos dados e informações para entender um pouco como ele se configura. Característica-chave do veganismo é a senciência, a capacidade de sentir dor e prazer do animal. Isso é um princípio super importante no veganismo, né? Outro princípio importante no veganismo, que é questionado, inclusive, mas aí a gente vai entrar um pouco nesses detalhes, é a questão do especismo, né? Que é a superioridade de uma espécie sobre a outra. Né? Aqui tem alguns autores, né? O Richard Ryder e o Peter Singer, que são os principais autores que trabalham essa questão do especismo. Então, esses conceitos, especismo e senciência, são chaves para entender os princípios do veganismo, né? E aqui a comparação do especismo com racismo e sexismo. Da mesma forma que a exploração das mulheres pelos homens no sexismo, exploração pelos brancos em relação aos negros no racismo, há uma exploração da raça humana, do animal humano sobre os animais não humanos, que é considerado como especismo. Há divergências em relação a isso. É um debate, por exemplo, que o afroveganismo já tem um certo cuidado para se fazer, né? Que é um pouco ter esse paralelismo e não ter hierarquias em relação, né, ao se comparar o racismo, por exemplo, com o especismo. Mas, em geral, ele é uma porta de entrada para o debate que os veganos fazem bastante importante. E aí o especismo seletivo. Aqui tem uma autora, Melanie Joy, que é uma professora bem importante aí nesses estudos. Tem um livro que ela lançou aqui no Brasil, está, né, traduzido, Porque Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, né? Que ela fala que existe aí uma esquizofrenia moral, entorpecimento psíquico e uma dissonância cognitiva. Ela trabalha com a ideologia carnista. Existe uma ideologia carnista que desconecta as pessoas em relação ao consumo de carnes, etc., dos animais, que leva ao tal do especismo seletivo, que nada mais é a gente come alguns, veste outros e acaricia outros. Então a gente pode acariciar o gato, matar a vaca, matar o porco, matar o pato, né? Dependendo da cultura e do contexto social. Isso que ela caracteriza como sendo um especismo seletivo, que ele é fruto dessa dissonância cognitiva que ela chama de ideologia carnista. Bom, tem um debate bem longo em relação aqui, eu vou só pontuar os principais, sabendo que tem uma matiz enorme, a gente vai ver a diferenciação em relação a esses aspectos. Mas, de maneira bem genérica, existem os bem-estaristas e os abolicionistas. Os bem-estaristas trabalham com a melhoria das condições dos animais, de criação, de abate, etc. Os abolicionistas com a abolição total de exploração animal. Bom, essas seriam as bases, muito rapidamente, para nós entender o veganismo, tá? Os princípios principais que eles trabalham, defendem, discursam, etc. Né? Há uma série de questões por trás disso que não vou entrar em detalhes, porque a gente teria muito tempo para discutir. Bom, em termos mais gerais de mercado, né, como é que isso se configura hoje atualmente? Aqui tem uma pesquisa do Cindy Lojas de Porto Alegre, mostrando que 63% querem reduzir o consumo de carne, 51% dos porto-alegrenses acreditam que alguns legumes e vegetais são mais fontes de proteína melhor do que a carne, 16% dos porto-alegrenses não veem nenhuma dificuldade para se tornar vegano, né, e 57% da população de Porto Alegre reconhece a alimentação vegana como saudável. Então, tem aí toda uma aceitação social já que é diferente do passado em relação à questão do veganismo, da alimentação vegana, mesmo para aqueles que querem só reduzir, não necessariamente se tornarem veganos como uma ideologia política. Aqui também são alguns dados da SVB, do IPOP, que eles fizeram em 2018. 14% dos brasileiros se consideraram veganos e 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem. Né? Por isso que a SVB, obviamente, entra com uma política aqui do selo vegano. Então, ela disponibiliza o selo vegano por produto e não por empresa, né? Tentando estimular o quanto possível o consumo de produtos veganos, né? Porque eles acham que existe aí um market share, um crescimento em relação à procura de produtos veganos. Aqui tem uma reportagem dizendo que é um grande ponto de acumulação de dinheiro e capital, o veganismo, né? Aqui fala essa diferença em relação aos consumidores de carne e os veganos, né? Os flexitarianos, poderia dizer assim, e os veganos, né? Uns mais preocupados com a saúde, os flexitarianos, do que os veganos, e os veganos mais preocupados com o bem-estar animal do que os flexitarianos, né? Obviamente pela posição política que tem. Já vou entrar em alguns dados. E aqui o crescimento de busca que tem em relação ao termo veganismo. Bom,
Na nossa pesquisa que a gente fez de campo, a gente viu que 19% dos consumidores de restaurantes em Porto Alegre, a gente pesquisou 364 consumidores em 10 restaurantes veganos, se consideram veganos. Então, nem todos que frequentam restaurantes veganos se consideram veganos, né? Só que 41% deles já não comem carne há mais de um mês, por exemplo, ou não comem frango há mais de um mês, né? Então, há aí uma questão política envolvida. As pessoas se identificam com o veganismo, às vezes, a gente notou, com um mês sem comer carne, porque é uma posição política. Tem pessoas que já não comem mais de um mês, mas não se consideram veganas, né? E isso, nesses restaurantes, é em torno de 40% das pessoas, né? Que é bastante significativo. E um outro dado importante é que 64% não consegue saber se comem produtos de origem animal em outros produtos ou não. É difícil de saber e controlar isso de maneira tão precisa, essas informações. Aqui, eu passando rapidamente, dizendo que boa parte desses consumidores também acham importante a qualidade da comida, ou seja, não é só uma questão moral e política, né, comer nesse restaurante, mas tem uma questão de qualidade alimentar. E aí o Alan Ward fala, a comida não é apenas boa para pensar, fazendo aí um paralelo com o Levi-Strauss, mas também para comer, a comida tem que ser boa para comer. Nesse restaurante a gente percebeu isso, né? 36% desses aí se identificam com sofrimento animal, por isso que procura esse restaurante, né? Mas também tem aí a questão de saúde, né? Causas morais e etc, né? Bom, e aí a gente também, eu passei rapidamente para dar um pouco mais de tempo para discutir os movimentos veganos de Porto Alegre, para entender um pouco essa questão do ativismo alimentar pela ótica do veganismo, que é uma terceira etapa da nossa pesquisa. A gente identificou 8 movimentos coletivos em Porto Alegre no veganismo: Sociedade Vegetariana Brasileira, Princípio Animal, The Save Movement, Anonymous for the Voiceless, Pandora, Coletiva Antiespecista, Movimento Vegano Anticapitalismo, MOVA, e o Santuário Voz Animal, que a gente não conseguiu entrevistar, a gente entrevistou os outros 7. Aqui algumas características de cada um deles, né? Quando surgiram, como se constroem, qual a principal ação, a relação com outros movimentos sociais, né? Sociedade Vegetariana Brasileira, né, a partidária, né, porque eles dizem que não precisa de nada além do veganismo para participar do veganismo, né? O Princípio Animal é um ativismo pela libertação animal, pela ética dos direitos animais, né? Então eles trabalham muito com legislação, com suporte a prefeituras, com mudanças de regras, essa questão da lei da carroça, né? Eles trabalham muito nesse sentido. The Save Movement, né, é um movimento que trabalha com as vigílias, que eles chamam, que é a denúncia ou a filmagem daqueles animais que estão entrando em abatedouros, né? Eles tentam filmar o último olhar dos animais indo para um abatedouro, divulgam isso nas suas redes sociais, né, no Instagram, tentando mostrar que o sofrimento animal minutos antes de serem abatidos, né? E como a indústria da carne ela trabalha com o abate de animais. Tanto que tem alguns lugares do mundo que o pessoal invade, se infiltram nas fábricas, invadem as fábricas e filmam o abate dos animais para tentar denunciar o que às vezes é considerado como algo aceitável ou não aceitável, mas mostrando para as pessoas como os animais são mortos, né? Então, o The Save Movement, eles operam nesse tipo de denúncia ou denunciação, né, do abate de animais. O Anonymous for the Voice trabalha com o chamado Cubo da Verdade, né? Eles defendem o veganismo abolicionista. Então, eles têm lá todos com a mesma roupa, com placas, né, que se posicionam para que as pessoas ao redor fiquem olhando aquelas imagens e alguns desses do grupo ficam conversando com as pessoas para tentar convencer sobre a questão do veganismo. O Coletivo Pandora, que intersecciona gênero e a questão do veganismo, tem uma ótica bastante do eco-veganismo na sua organização, e o Coletivo Antiespecista, que trabalha fazendo mobilização em supermercados, né? Que é aquelas campanhas, cartazes, gritos de ordem, sangue no corredor, etc., tentando denunciar o consumo de carne nesses espaços. É um ativismo mais incisivo, mais forte, né? E que nem todos participam. Tá? Alguns deles participam porque são considerados como um ativismo mais, botar entre aspas, mais agressivo, mais participativo do ponto de vista de ser visualizado pelas pessoas. E o MOVO, que é muito recentemente também, que é um movimento vegano anticapitalista aqui em Porto Alegre, que vem a partir do UVA, né, que é a União Veganismo pelo Ativismo, que eu já vou mostrar para vocês. Que aí vem de uma ruptura da SVB nas eleições, das últimas eleições presidenciais. E esse movimento vem crescendo bastante no Brasil. Bom, aqui é o Coletivo Antiespecista, né? As ações que eles fazem no supermercado, né? Não é comida, é violência. A ONG Princípio Animal, com a lei das carroças, né? The Save Movement, as fotografias, as imagens que eles fazem dos animais entrando nos abatedouros. Né? O Anonymous for the Voiceless, com o Cubo da Verdade, é assim que eles se configuram, com essas máscaras, com essa roupa, né? E com essas imagens, tentando convencer e conversar com as pessoas.
A SVB, com o certificado do produto vegano, com a Segunda Sem Carne, etc., com suas campanhas, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. E o MOVA, que é o Movimento Vegano Anticapitalista, que é uma cisão da SVB. Não uma cisão completa, porque tem participantes do MOVA, por exemplo, que também participam da SVB. Né? Mas há discordâncias políticas profundas que os levaram a organizar um outro coletivo. Né? E todos eles vêm do UVA, que é a União Vegana do Ativismo. Inclusive, assim, nesse período de pandemia, o que teve de lives dessa organização é gigantesca. Assim, muitas lives dessa organização do Brasil todo. Bem interessante, com debates bem diversos, bem diversos. Tem ainda o afroveganismo, tem alguns colegas, o Arthur e a Isabela têm estudado um pouco mais a fundo o afroveganismo dentro do nosso grupo, né? Que aí já problematiza um pouco dessa hierarquia em relação à questão do racismo, do especismo, né? Colocam num outro patamar essa discussão, tendo um pouco mais de cuidado em relação à população negra, né? Para não se igualar em relação à questão dos animais, né? Da violência que sofre. Né, e do ecofeminismo também. Então, aqui tem aqui o que eles chamam de interseccionalidades entre o veganismo e outros movimentos de mudança cultural profunda, que é a luta antirracista e a luta antissexista. Bom, mas resumidamente, o que seriam então esses veganismos, né, que a gente acabou encontrando? Bom, a gente entende o ativismo, aqui já é uma questão mais teórica, que não vai entrar no debate, como um conjunto arranjado de práticas. Então, a gente tem que mapear as práticas sociais presentes nesses ativismos. A gente encontrou aí bem-estaristas, anticapitalistas e abolicionistas. E dentro destes, um conjunto de práticas que poderiam se caracterizar como lifestyle dos bem-estaristas, que é aquele que a gente falou em relação ao consumo político, né, mais individualizado. Os pragmatistas não engajados, que é aqueles que aceitam, né, mas que lutam contra, mas aceitam até o ponto em que o animal pode ter algum benefício. E os veganos por consequência, que entraria, por exemplo, os crudíveros, que não comem carnes, não se consideram veganos, mas são veganos por consequência e, ao mesmo tempo, defendem um certo bem-estar animal, mas não tem um engajamento político, né, em termos do veganismo. E tem os anticapitalistas, que trabalham em questão da interseccionalidade, como eu falei para vocês, feminismo e a pauta racista ou antirracista, né, questões sistêmicas, que eles analisam sempre como uma totalidade as questões políticas, não de maneira individualizada, né? E tem anarquistas que se consideram anticapitalistas também. Nesse grupo, geralmente, eles hierarquizam a prioridade de lutas sociais. Né? Por exemplo, a luta pelo veganismo, o abolicionismo, ele não está no topo da cadeia em relação às lutas sociais. Né? No topo da cadeia está a luta antirracista, está a luta antissexista. Por quê? Porque integrantes, inclusive, desses grupos que têm um comportamento racista, um comportamento machista, são excluídos, são expulsos. Né? Então, para eles, é mais importante ter pessoas que, primeiro, não sejam machistas e nem racistas, depois que sejam abolicionistas, anticapitalistas, etc. Então, é uma hierarquia em relação a essas lutas sociais, especialmente nesses grupos anticapitalistas. E os abolicionistas, que são os pragmatistas engajados, né, que aceitam que a sociedade não vai mudar tão rapidamente, mas lutam pelo abolicionismo estratégico, e aí entra, por exemplo, aceitar que grandes empresas entrem no mercado da produção de food techs, aí, que é carne de laboratório, etc. Né? Eles aceitam isso de boa, né? Também aceitam uma alimentação junk food, por exemplo, eles não estão preocupados necessariamente com a saúde, eles acham que isso não tem uma conexão direta dessas pautas, são pragmáticos, mas têm um engajamento também político e lutam pelo abolicionismo. Porém, acham que isso não vai mudar de maneira abrupta como os anticapitalistas e contra o sistema. Né? Os idealistas radicais, que aí é por um outro lado, são abolicionistas e não querem, acham que ter uma libertação animal, isso não independe, inclusive, de posição política, qualquer um pode lutar pela libertação animal, né? Inclusive, eles têm uma posição anti-humanista também, né? Em relação que os animais estão aí sofrendo em relação aos humanos. Se os humanos desaparecerem da Terra, inclusive, os animais vão viver muito bem, obrigado, né? Priorizam a questão dos animais em relação à questão própria humana. E os animalistas, né, que lutam pelo abolicionismo, mas tem uma pegada muito mais da saúde, da questão da alimentação, a questão nutricional, tudo isso envolvendo a questão do indivíduo se sentindo bem, mas com uma percepção do animal como um bichinho carinhoso, um bichinho bom de se cuidar, de ser preservado da natureza. Né? São animalistas, a gente considera. Né? Então, eles têm um engajamento pelo abolicionismo, mas têm uma estratégia discursiva diferente, né, dos outros. Bom, o que tudo isso indica? Indica objetivos diferentes, táticas, estratégias diferentes, formas de engajamento diferentes, justificativas diferentes, que vai consolidar, isso aqui é muito teórico também, diferentes frames das práticas sociais. É um conceito que a gente tem utilizado do Goffman. Bom, e as práticas podem ser, nesse sentido, convergentes, divergentes, concorrenciais, interseccionais,
multissituadas e sistêmicas. Não vou entrar na explicação de cada uma delas nos exemplos, até porque isso a gente ainda está publicando no artigo e forthcoming, vai vir ainda mais para o futuro. Bom, fechando a apresentação, o que isso representa, então, esse debate daquelas grandes tendências? Notadamente, a gente precisa fazer um debate dessas grandes tendências na alimentação contemporânea para a gente não fazer um debate idealizado das mudanças estruturais que tem que haver no sistema, que é muito mais valorativa e normativa do ponto de vista da interpretação que a gente faz enquanto indivíduo ou a partir da nossa pauta política sobre a sociedade. E esse cuidado é importante, porque a gente às vezes tem que ficar remando contra a maré sem entender necessariamente como essas dinâmicas de consumo se estruturam, como elas se espalham e sobre quais grandes tendências estão assentadas, né? Por isso que eu ressalto novamente a economicidade, a praticidade, a novidade, o prazer, a política e a longevidade. E aqueles paradigmas que eu tinha dito antes e os marcos de importância, marcos de mudanças que são importantes. Tecnologia das informações é importante. Inteligência artificial vai ser cada vez mais importante nesse cenário. Conflitos sociais vai ser cada vez mais agudas essas disputas. Individualização e identidade, não individualismo, individualidade, né? Existem uma hiperdiferenciação social a partir da individualidade, muito mais do que o Bourdieu falava de classe social, né? Mas isso tem a ver com a identidade, não individualismo como o Bauman falava, por exemplo. Flexibilização cada vez maior dos mercados e do tempo, um hedonismo das pessoas na busca pelo prazer da fruição. Tem que levar isso em consideração. As pessoas não vão cozinhar mais em casa por obrigação, as pessoas vão cozinhar por prazer, por fruição, por hedonismo. Por obrigação, aí tem uma relação sexista, por exemplo, e etc, etc. Isso eu discuto muito na lógica das rotinas alimentares, quando eu discuto a questão da cozinha e das práticas do cozinhar. E tem uma questão do corpo muito marcada aí, que é a prática política identitária. O corpo ele é cada vez mais importante, né? Ele se individualiza, né, na própria prática, na própria política, na própria identidade. Ele é marcado, né, é o lugar de fala, é aquela presença que tem o próprio corpo nessas pautas, né, tanto políticas como de individualidade. Né, isso é cada vez mais marcante e vai ser cada vez mais marcante nessas grandes tendências, nos tensionamentos desses grandes paradigmas. Bom, resumidamente, seriam esses os dois tópicos que eu queria tratar com vocês. Tem vários outros ainda que a gente poderia discutir, mas isso é aí eu, Sérgio, na nossa disciplina de Sociologia da Alimentação e Sociologia do Comer, que a gente entra nesse debate e faz as conexões que a gente acha oportuno e debate com os alunos, etc, etc. Ok? Acho que eu fiquei no meu tempo. Obrigado, gente.